tristeza, enxuga o pranto. Ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Vence a tristeza, enxuga o pranto. Ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Quem ama a Deus está unido ao seu irmão. Não há por que ficar com medo e sem saber. Quem ama a Deus está unido ao seu irmão. Não há por que ficar com medo e sem saber o que vai ser do mundo amanhã. Quem dá fome vai sobreviver. Está em nós a luz do amor que vai vencer. Está em nós a luz do amor que vai vencer. Vence a tristeza, enxuga o pranto. Ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Vence a tristeza, enxuga o pranto. Ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria nos reunirmos um domingo mais para juntos meditarmos a palavra de Deus deste final de semana e assim nos colocarmos sempre e cada vez mais no seguimento de Jesus Cristo, o Senhor da vida, Jesus Cristo, o grande libertador da nossa humanidade. Iniciemos esse nosso momento orante em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Espírito Santo sobre cada um de nós, aquele mesmo Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, para que também inspire esse nosso momento e nos ajude a compreender sempre mais a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos escutar com atenção a palavra de Deus, que nos ajuda e nos coloca sempre mais a serviço e a caminho. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, de casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Provai e vede quão suave é o 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 Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca.
minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que o Cristo é a cabeça da Igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimente-a e acerque-a de cuidados, como o Cristo faz com a sua Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Na cultura, na história, Vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes?
O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana nos coloca diante de um grande desafio: escolher a Cristo. É o que nós chamamos de opção fundamental. A nossa opção fundamental precisa necessariamente estar voltada para o Cristo. Ele é a nossa opção fundamental, visto que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nos dizemos cristãos e cristãs, então precisamos ser verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. Essa, melhor dizendo, é a grande provocação que a liturgia deste final de semana quer fazer em cada um de nós. Sermos verdadeiramente seguidores, seguidoras de Jesus, o Senhor da vida e da libertação. Quando olhamos para a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Josué, estamos dentro do contexto do povo que, libertado da escravidão do Egito sob a guia de Moisés, entram na terra prometida sob a guia de Josué. Moisés acompanha o povo até as portas da terra, quando então, contemplando a Terra Santa, morre no Monte Nebo. E daí Josué é quem prossegue a missão de colocar o povo, engajar o povo dentro da terra prometida. E aí o livro de Josué vai caminhar todo dentro desse contexto. O povo que se organiza na terra que Deus lhes concedeu. Sabemos que logo no final do livro de Josué, o povo já está organizado a partir da realidade das tribos, vivendo o sistema tribal. Tanto é que logo depois do livro de Josué, temos o livro dos juízes, que são aqueles mediadores entre Deus e o povo dentro do sistema tribal. O sistema tribal que tinha como meta a partilha, a vida em comum, para que ninguém dos irmãos sofresse necessidades. Esse era o grande ideal, a grande utopia do sistema tribal. Nós temos um único rei, o nosso rei é Deus, e nós nos organizamos aqui para que todos tenham condições de vida digna, tenham condições de vida estável. E aí, nós estamos no capítulo 24 do livro de Josué, naquele grande episódio que nós chamamos de Assembleia de Siquém, aonde Josué reúne o povo diante do monte lá em Siquém e aí faz um grande discurso relembrando tudo que Deus realizou em favor do povo. E após esse discurso de memória, olha, Deus nos libertou do Egito, foi Deus que nos deu essa terra. Após esse grande discurso, então Josué vai dizer o quê? Se para vocês não parece bem servir a esse Deus que fez tudo isso por nós, eu e a minha família serviremos o Senhor. E aí o povo vai responder: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. O Senhor é que nos tirou, a nós e nossos pais, da terra do Egito. E aí o povo termina dizendo: nós também serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Nós sabemos que durante a história do povo de Israel, o povo vai ter os seus altos e baixos.
momentos em que o povo vai se esquecer do seu Deus. Por exemplo, quando o povo vai para o exílio da Babilônia. O grande medo do povo era que Deus tivesse se esquecido deles. Mas a historiografia deuteronomista nasce exatamente para responder que, na verdade, não foi Deus que se esqueceu do povo, mas o povo que se esqueceu do seu Deus. Esses grandes valores de fraternidade, de amizade, vão sendo deixados de lado, sobretudo depois, a partir do período da monarquia. Mas aqui o povo dá a sua aceitação. Nós serviremos o Senhor, porque reconhece que o Senhor é o Deus da libertação. É o Deus que tirou da vida, que tirou do sistema de morte e trouxe para uma realidade de vida. Então esse é o contexto da nossa primeira leitura de hoje. Quando olhamos para o Evangelho, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João. E o capítulo 6 de João é o grande capítulo intitulado Capítulo do Pão da Vida. É onde Jesus vai fazendo os grandes discursos, dizendo ao povo: eu sou o pão da vida. Alguns domingos atrás, meditamos o Evangelho da multiplicação dos pães. No outro domingo, meditamos o Evangelho em que o povo passa para o outro lado da margem, vai atrás de Jesus, Jesus olha para eles e diz: vocês estão aqui porque comeram e ficaram saciados, e não pelos sinais que vocês viram realizar. Ou seja, o povo começa a seguir Jesus por aquilo que Jesus faz, e não por aquilo que Jesus é. Nós, enquanto cristãs, somos convidados a seguir Jesus por aquilo que Jesus é. Ele é o Senhor, Ele é o libertador. E aí, então, dentro desse contexto, nós temos o Evangelho de hoje, aonde muitos discípulos de Jesus olham para ele e dizem: essa palavra é muito dura, quem consegue escutá-la? E aí Jesus vai fazer um grande discurso dizendo: isto vos escandaliza? E quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Jesus com certeza está denunciando uma situação. Aqueles que estão muito apegados nas coisas materiais e se esqueceram das coisas espirituais. É claro que Jesus não despreza a vida terrena. Por quê? Porque o reino de Deus já começa aqui, na nossa vida terrena. Mas sabemos de pessoas que são tão apegadas às coisas materiais que não são capazes, por exemplo, de partilhar o que têm. Tantas pessoas que têm tanto, enquanto outros não têm nada. Pessoas que têm tanto, que não sabem o que fazer com tanta coisa, enquanto outros morrem de fome todos os dias, porque não têm um simples prato de comida. Essa situação que Jesus está denunciando. Aqueles que querem acumular e se esquecem que, na verdade, Jesus é o Senhor da partilha. Por isso, quem está de acordo com Jesus, quem está de acordo com o Espírito, com certeza está de acordo com a promoção e a dignidade da vida. Quem é de Jesus, promove a vida. E aí, agora Jesus olha para os seus discípulos, olha para aqueles que convivem diariamente com Jesus, olha para eles e diz: e vocês também não querem ir embora? E aí os discípulos vai dizer, a partir de Simão Pedro, o cabeça do colégio apostólico: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse reconhecimento nos coloca novamente nos trilhos, nos caminhos da verdade. E aí, neste final de semana em que celebramos o final de semana dos leigos, nós podemos olhar para esse grande serviço de agentes transformadores da sociedade que os leigos prestam. E olhamos para o último versículo do Evangelho de hoje e aqui resumimos a missão de todos os leigos e leigas. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus.
Reconhecer que Jesus é o Santo de Deus é reconhecer o rosto de Jesus nos irmãos, sobretudo nos irmãos sofredores. Quando olhamos para a segunda leitura, vemos quando o autor da carta aos Efésios escreve para a comunidade falando da relação entre o marido e a esposa. Ele inicia a carta dizendo esse trecho: vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns com os outros. E aí vem o versículo 22, que geralmente causa um pouco de discussão entre nós, quando ele diz: as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Temos que entender este versículo dentro do contexto em que ele está colocado. O autor da carta aos Efésios possivelmente é alguém que vem de uma realidade patriarcal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é compreender que a carta aos Efésios possivelmente é uma carta escrita por um discípulo de Paulo e que depois tenha colocado o seu nome para que a carta tenha autoridade. Por que dizemos isso? Porque a carta aos Romanos, até mesmo a carta aos Coríntios, escritas, ao que tudo indica, pelo próprio Paulo, sempre enaltece a figura da mulher. Então aqui nós temos uma distoância, se é que existe essa palavra, né? Ou seja, o texto destoa um pouco daquilo que Paulo vai falando em suas outras cartas, o que nos leva a perceber que, na verdade, aqui possivelmente é uma carta escrita por um dos seus discípulos. No entanto, aqui nós podemos compreender, para que fique melhor para nós, aquela dinâmica da criação. O homem e a mulher que são criados, um ao lado do outro, para serem companheiros. A mulher que, tirada do lado de Adão, não está nem acima e nem abaixo, está ao lado, com a mesma dignidade, para que assim caminhem juntos e sejam solícitos uns para com os outros. E o grande pedido do autor da carta aos Efésios aos maridos é: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a missão dos maridos também é uma missão grande e bonita: amar as mulheres, sendo capazes de se entregarem por elas. Que nós possamos, junto de Deus, formarmos uma só carne, para que sejamos verdadeiros e verdadeiras testemunhas do seu reino. Que neste dia em que celebramos a vocação laical, compreendamos que o verdadeiro testemunho parte da realidade em que cada um de nós estamos inseridos. Deus abençoe. Depois de meditarmos a palavra de Deus, depois de entrarmos em sintonia com o Deus da vida, vamos elevar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos, na certeza de que a misericórdia de Deus é tão grande que Ele escuta e atende às nossas intenções, aquilo que nós desejamos para o bem de toda a sociedade. Hoje, de modo especial, nós queremos rezar por todos os leigos e leigas engajados na ação transformadora da nossa sociedade e da nossa igreja. Bendizer a Deus por tantas pessoas que lutam para fazer uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Louvar a Deus por todos os leigos e leigas que incansavelmente trabalham para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, por esses pedidos, por aqueles pedidos que você tem aí no seu coração, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. E viva o amor, e viva o nosso amor.